quando falam do Jorge aqui no Brasil, em 13 meses, conseguiu o que conseguiu. Né? Ele chegou, na 10ª rodada, nós estreamos, estávamos a 8 pontos do líder. Na 16ª rodada, já assumimos a liderança. Fomos campeões com 4 rodadas de antecedência, batendo vários recordes de pontuação, rendimento, aproveitamento, 79 e tal por cento, 78, qualquer coisa por cento de aproveitamento, ataque mais positivo e tal. Então, não é por acaso. Existem algumas coisas por trás. Né? Ele ganhou, foi o primeiro estrangeiro a ganhar o prêmio Bola de Prata, aqui, treinador. O time do Flamengo tinham 9 jogadores na seleção da CBF. Então, o porquê disso? Porque ele é um apaixonado pelo futebol brasileiro. Quando eu fui, em 2012, trabalhar com ele, lá no Benfica, ele me surpreendeu. Ele assina um canal de televisão que só passa futebol brasileiro. Ficava de madrugada assistindo, me perguntava coisa. Eu com o Jorge, de madrugada? Não, mas eu continua com esse hábito? Continua com esse hábito. Continua com esse hábito. Ele, quando trabalhava em times menores, ele vinha ao Brasil para ver e levar jogador. Interior de São Paulo, Goiás, Paraná, Pernambuco. Ele vinha fazer isso. Em todos os times dele, com exceção do primeiro, tinham brasileiros. Teve um ano no Benfica que nós tínhamos mais brasileiros do que portugueses. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. Então, trabalhou com mais de 200 jogadores brasileiros antes de vir para o Flamengo. Então, ele deu certo no futebol brasileiro, não foi por acaso. Por que um cara que transformou aquele time em tudo que você falou da tal da alegria, do rubro-negro querer ir ao estádio porque precisava viver aquilo ali depois da geração de 80, era uma geração que marcava a época, ele transformou o sorriso, ele fez quem gosta de futebol se apaixonar por aquele jogo, mas ele também pegou e foi embora muito rápido, dentro de um jatinho, de um dirigente amigo. O que aconteceu ali, se você não acha que isso gera uma ruptura em todo o tal processo que se fala, que ele não é do dia para a noite, que ele, não é ele acaba sendo acelerado como foi naquele primeiro mês? O processo ele é longo. Por que a ruptura é tão rápida e ela foi tão rápida? Isso impactou os meses seguintes do Flamengo? Olha, com certeza a gente tem que contextualizar. Qual era o cenário naquela época? Uma Covid, mas uma renovação também. Fora do país, numa Covid, com incertezas, com fechamentos de coisas, inclusive do campeonato, sem público, uma incerteza geral. Sim. E previsões catastróficas que tinham aqui para o Brasil, previsões que não se realizaram, mas que apavoraram as pessoas, deixaram pânico nas pessoas. Eu me colocando na posição deles, eu fui para Curitiba, estava com a minha família, e eles trancados em casa no Rio de Janeiro com a família longe. A família não podia vir para cá. Sim. Foi todo um contexto que não foi só isso, entendeu? Ele ficou muito dividido? Entre ficar e voltar para Portugal? Muito. Agora, o contexto extra-campo é que definiu. Então, a gente tem que levar em consideração isso daí. Vocês lembram o Arão? Sim. No início do trabalho? Sim, claro. O questionado Arão. Primeiro jogo treino. E depois? Ele passou por um processo. Conversem. O Pedrinho não passou pelo processo. E foi para o Shakhtar. Jogou no Shakhtar? Não jogou também. Entendeu? Então, não passou pelo processo. Até jogou, né? Será? Ou era o Pedrinho que todo mundo questionava e tal? Então, críticas por um trabalho que não foi complementado. Uma coisa é o atleta se sentir chamado a atenção dele como pessoa. Outra coisa é o atleta ser chamado a atenção pelo desempenho dele. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando ele passa pelo processo, ele entende que aquela chamada de atenção é pelo desempenho, não é pela pessoa. Isso é muito... Por isso que eu falo, não passou pelo processo inteiro. E aí se desligou e ficou com essa imagem e, de repente, foi um jogador, de tantos que vocês conhecem, que saiu atirando dessa maneira. O que não é a realidade, não é o geral, não é a regra. A regra, vocês sabem qual é. O Jorge Jesus aceitaria. Vocês viram o que eu falei sobre a admiração sobre o futebol brasileiro? O respeito que ele tem? Sim.
Então, assim... Aceitaria. Não, isso daí não tenha dúvida, depois de tudo que eu já falei. Sim. Tá? Agora, deixa eu contar uma coisa. Vocês lembram que eu contei aqui que eu gravei uma entrevista para a Flá TV dizendo que a torcida ia ficar louca? Então, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu não acho. Isso que eu vou falar, eu tenho certeza, se acontecer, vocês podem cobrar. Isso vai estar gravado. Vai estar gravado. Sim. Eu não falei que o Jorge devolveu a alegria para o futebol? O prazer? Imagina ele conseguir fazer isso com a seleção brasileira. Eu falei para vocês que ele vinha ao Brasil para pegar jogador para levar para o time deles. Imagina ele poder fazer uma seleção com os jogadores, os melhores jogadores brasileiros. Ele já deu entrevista que o Brasil pode fazer 2 seleções e uma vai ser campeã, outra vai ser vice-campeã do mundo. Eu teria um prazer muito grande em reviver uma coisa que eu vivi na minha época de adolescente, de ver esse país envolvido com uma seleção, de parar, de enfeitar ruas. É isso que ia acontecer. É isso que ia acontecer. Então, eu não tenho dúvida, pela experiência que ele tem de trabalhar com os jogadores brasileiros, não vai ser experiência o Jorge Jesus numa seleção brasileira, porque ele esteve aqui e fez o que fez. Agora, ele vai decidir a vida dele em abril, maio. Eu falei que foi uma coisa evolução, teve uma evolução. Sim. A evolução de, primeiro, focar nos jogadores. E nós trabalhamos muito a ideia do Ayrton Senna, a ideia do exemplo inspirador, que em 94 era mais popular que o futebol. Os domingos pela manhã, naquela época, era uma coisa fantástica. E o Ayrton Senna tinha várias características que serviriam para que a gente pudesse impulsionar e criar uma mentalidade vencedora. O convite que o Parreira me fez foi porque o Parreira fez o curso comigo. Aquele curso que eu fiz, depois durante 23 anos eu dei esse curso, e foi aonde eu conheci o Parreira. E o Parreira disse: Evandro, eu tenho um grupo de excelentes jogadores, quero transformar esse grupo numa equipe. E eu apresentei o projeto Ayrton Senna, ele topou. Nas vésperas de eu estrear na seleção, foi a morte do Ayrton Senna, dia 1º de maio. Foi antes da morte do Senna? Não foi combinado, então, um gatilho a partir da morte? Não. Eu liguei para o Parreira, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, não só na seleção, mas no Fluminense, no São Paulo, no Corinthians, campeão da Copa do Brasil e tal. Eu liguei para o Parreira: Parreira, uma semana depois que eu parei de chorar, eu disse: Parreira, eu tenho uma boa notícia e uma ruim para te dar. Qual é a boa? A boa é que as 4 intervenções que nós combinamos com a seleção já estão prontas. Poxa, Evandro, mas fantástico e tal. E a ruim é que está tudo baseado no Ayrton Senna para motivar a seleção. Evandro, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, os dois em silêncio, e ele me contou uma coisa que eu não sabia. Ele me disse: Evandro, num jogo contra o Paris Saint-Germain, que o Ayrton Senna deu o pontapé inicial... Sim, em 94 mesmo. Ele, no vestiário, antes de ir para o campo, ele disse para a gente: olha, esse ano um de nós vai dar uma alegria muito grande para o povo brasileiro. Ou eu vou ser tetra ou vocês vão ser tetra, hein? Vamos junto nessa. Quando ele me falou isso, eu disse: Parreira, está salvo todo o material. Mas como, Evandro? Não, deixa comigo. Evandro, deixa comigo. Eu contei essa história para os jogadores e falei: olha, o Senna não vai poder mais dar essa alegria para a gente. Mas ele deixou várias dicas para vocês darem. Olha, ele tem recebido vários convites. Da Europa, o Everton entrou em contato com ele, da Ásia, daqui do Brasil, 2 clubes, vocês sabem, isso depois a gente parou. Mas ele teve um presidente de um clube que convidou para ele semana que vem ir passar férias lá no país dele, com tudo pago, para conversar com ele. Então, isso continua. Hoje, a cabeça do Jorge é continuar fazendo uma reavaliação, estudando, descansando e se preparando para, a partir do meio do ano, coisa. Agora, é claro que ele está aberto para propostas. Agora... Brasil. Para o Brasil são os também. 2 clubes daqui? Brasil. Vocês sabem. Corinthians e Atlético? Isso. Corinthians e Atlético. Vocês sabem. Mas ele estaria aberto a todos ou ele tem uma situação específica de
só vou antes de ouvir o Flamengo, ou respeito muito o Flamengo, ou ele estaria aberto a qualquer projeto? O respeito para o Flamengo é mútuo. Sim. É do Flamengo para ele e dele para o Flamengo. Sim. E ninguém passa impune pelo que nós passamos em 13 meses. Uma das coisas que o Flamengo fez foi ser campeão brasileiro e da Libertadores. Coisa que só o Santos de Pelé tinha conseguido. Sim. Mas o Santos de Pelé não conseguiu ser campeão brasileiro e Libertadores no final de semana. Vai ser difícil ser campeão brasileiro no final de semana em Libertadores? Vai ser muito impossível. Vai ser possível ganhar 3 taças em 10 dias, como foi em 2020? Vai ser difícil. Mas nós não vamos ter dificuldade de implantação de cultura. Nós não vamos ter dificuldade de desconfiança de início de um trabalho. E, com certeza, o Jorge Jesus está melhor do que estava antes. E todos nós da comissão técnica... Você acha possível fazer tudo de novo? E mais alguma coisa. Ficou faltando Copa do Brasil. E dentro do Flamengo, então? Ficou faltando Copa do Brasil. Não, a pergunta foi sobre o Flamengo. Sim. Foi sobre o Flamengo. No Flamengo. Com esse grupo do Flamengo. É claro que vai ser um grupo que vai ser renovado. Sim. Mas acontece que a direção que o Flamengo tem, o Bruno, o Marcos Braz, o presidente, o staff de altíssimo nível, gente, isso daí foi uma coisa que me surpreendeu aqui no Brasil. Que eu encontrei no Flamengo.